Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo Barnês, sou gestor executivo do Rio Grande do Sul, do Grupo Besouro, e a gente vem com mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto super importante para nós, né? E principalmente para aquelas pessoas que trabalham com a gente e também para as nossas alunas, que é falar um pouquinho sobre a maternidade, o mercado de trabalho e o empreendedorismo, que é uma pauta que acaba surgindo muito dentro dos nossos projetos, mas para cima de tudo também internamente dentro do Grupo Besouro, né? O tanto de mulheres e de mães que a gente tem fazendo acontecer todos esses projetos e todas essas transformações que a gente faz na vida de cada uma e de cada um. Para quem é empreendedora, vai se conectar certamente. E para quem é mãe, trabalha na Besouro também, com certeza vai conseguir se identificar um pouco com esse tema que a gente vai falar hoje, tá? E para falar sobre isso, hoje eu convidei duas pessoas, duas mulheres extremamente maravilhosas e que eu tenho muito orgulho e muita vontade de ouvi-las ainda mais, porque além de exercerem um excelente trabalho, sei também que exercem uma excelente maternidade. Então, eu convidei a Vitória, que está aqui com a gente, Vitória, nossa coordenadora de projetos, e a Gabi, a Gabriela, né, da comunicação, nossa coordenadora de design. Oi, gente, então eu sou a Gabi, trabalho na Besouro já vai fazer uns 4 anos, trabalho na parte da comunicação, como coordenadora de comunicação, sou mãe da Bibiana, tenho 8 anos, e do Pedro, que tem 1 ano e meio. Estou bem feliz com o convite de poder participar dessa conversa, porque eu acho importante a gente falar sobre a maternidade e sobre o ambiente de trabalho. A nossa sociedade, eu acredito que ainda é muito machista, então eu acho importante a gente ter esses momentos de fala para a gente poder desconstruir alguns conceitos que estão muito enraizados na nossa criação, para a gente poder fazer diferença daqui para frente. Oi, pessoal, eu sou a Vitória, coordenadora de projetos da Matriz, mãe do Caetano. Caetano tem 1 ano e 4 meses. Estou muito feliz de participar desse podcast com a Gabi, com o Léo, para falar sobre maternidade, que é um assunto recente para mim, porque eu sou mãe há 1 ano e pouco, mas que me toca muito e acho que é muito importante que as pessoas parem para ouvir, porque muitas vezes a gente convive com mães e não imagina as dificuldades que elas passam. E se a gente não é mãe, a gente não tem mesmo como imaginar e nem saber como são as coisas. Então, acho que vai ser uma experiência muito legal poder falar sobre isso. Muito bom, obrigado, meninas. E a gente podia começar com um pouco dessa pauta, assim, né? Sobre esse desafio, né? E esse é um desafio que acredito que acaba acompanhando as mulheres desde a gestação, né? Como que foi para vocês, né, estarem já desde a concepção da gestação dos filhos de vocês e pensarem no mercado de trabalho? Isso foi para vocês uma preocupação? Isso foi para vocês um desafio? Como que vocês sentiram isso lá no início? Com certeza, na verdade, acho que a preocupação da maioria das mulheres, assim, né, que vem do CLT, porque eu comecei como CLT, quando a gente descobre que está grávida, na parte pessoal é maravilhoso, só que quando a gente pensa na parte do trabalho dá um conflito, porque poucas as empresas são aquelas que realmente acolhem as mulheres quando se tornam mães. Inclusive, tem muitas empresas, porque, como eu disse, a nossa sociedade é muito machista. Então, tem muitas empresas, eu já trabalhei, já vivenciei, e amigas minhas também, empresas que têm preconceito, inclusive, na hora da contratação, de não contratar mulheres porque vão engravidar lá na frente, ou cargos que são limitados, não é fornecido um cargo, não é disponibilizado um cargo de gestão ou de supervisão, de liderança para mulheres, pensando que lá na frente elas podem ter que ficar afastadas por causa da licença maternidade. Então, isso é bem limitante, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, no primeiro momento eu fiquei pensando como que eu vou conciliar isso com a minha carreira, que naquele momento eu estava prestes a ser, inclusive, promovida. E foi, assim, uma pausa completa, assim, porque eu realmente entrei na geladeira da empresa. Foi bem desafiador, assim. E aí a Bibi veio e, com isso, eu tive que me reinventar.
Porque logo que ela nasceu, e como tinha acontecido tudo isso, eu acabei me desligando da empresa, né? Eu pedi o meu desligamento, porque eu não ia conseguir conciliar e eu vi que ali eu não ia ter um ambiente que eu pudesse desenvolver o meu lado profissional junto com a minha maternidade. Então eu pensei, eu preciso seguir um outro caminho. E aí eu me reinventei profissionalmente e aí que eu acabei indo para o empreendedorismo. E eu acho que muitas mães acabam indo também para o empreendedorismo muito por conta disso, porque falta o acolhimento no CLT das empresas para essas mulheres. No momento que tu está empreendendo, tu consegue encaixar melhor o horário, a tua rotina de trabalho, junto com as coisas, com as atividades das crianças, então acaba sendo um pouco mais fácil, né? Mas é bem desafiador, assim, isso eu acho que é uma coisa que as empresas, o RH e as empresas deveriam ter um cuidado, um olhar, assim, porque a gente, nos tornarmos mães, não nos invalida como profissional. Pelo contrário, eu acredito que a gente fica até muito mais apta. Eu me acho muito mais versátil, eu acho que eu consigo resolver coisas muito mais rápido e consigo pensar mais rápido depois de ser mãe. Porque mãe, tu tem que ser multitarefa, tu aprende coisas que antes tu não tinha, nem sabia que tu conseguia fazer. E depois que tu te torna mãe, tu faz realmente impossível. Então, e isso acaba, né, como é da gente, a gente leva também para o ambiente profissional. Essas coisas que a gente aprende, né? Então, não deveria ter esse olhar, assim, com um certo preconceito. É mãe, mas daí vai pedir atestado, mas vai se afastar. Na verdade, não é o que acontece. A gente consegue dar conta e dar conta até muito melhor, assim, eu acho, né? Para mim foi difícil na gestação, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa no geral, e durante a gestação eu tive aquelas oscilações hormonais que toda mulher tem na gestação, e eu tinha certeza que eu não ia dar conta de mais nada na vida. Tipo assim, minha vida acabou aqui, eu só vou ter esse filho e eu não vou saber fazer mais nada. Na minha cabeça era isso. Daí o Caetano nasceu, eu tirei minha licença, eu tive um baby blues, que é aquele período, não chega a ser uma depressão pós-parto, mas é um período, assim, de emoções muito intensas. Eu tive um baby blues bem forte, tive que tomar medicação. E eu tinha certeza que eu ia voltar pro trabalho e que eu ia ser demitida, porque eu não ia conseguir dar conta de nada. Tinha certeza. E aí, conforme eu fui voltando, é um pouco isso do que a Gabi falou, eu fui me descobrindo uma mulher diferente, na verdade, entende? Eu tinha umas ansiedades antes de ter o Caetano que eu não tenho mais. Parece que tudo mudou, assim, o valor das coisas mudou. A forma como eu encaro, a forma como eu me comunico com os meus clientes mudou, com o meu gestor mudou, assim, a vida mudou. E isso foi sendo desconstruído e realmente eu acho que eu acabei me tornando uma pessoa muito mais organizada mentalmente para tarefas agora, né, que o Caetano já tá um pouquinho maior, e fui me transformando, assim, conforme eu também precisei lidar com as demandas da vida do Caetano, assim. Mas durante a gravidez e durante os primeiros meses, assim, foi um período de total incerteza sobre tudo, do tipo, não sei o que vai ser, como que eu vou dar conta, o que eu vou fazer, porque tu não sabe. A mulher passa por uma mudança muito grande, né? Tu não te encontra depois que tu tem filho. Não sei como é que foi pra Gabi, mas pra mim foi assim. Tu não sabe mais quem tu é. Tudo muda em ti. O teu corpo muda, a tua cabeça muda, teus sentimentos mudam, tudo muda. E aí, parece que tu volta pro trabalho pra um lugar que não te viu mudar. Pra mim foi essa a minha percepção. E eu ficava assim, como é que vai ser, né? Como é que eu vou atender as demandas se eu já não tenho mais aquela cabeça, se eu já não tenho mais aquela disponibilidade? E não, na verdade, as coisas vão se adequando, né? Mas eu também penso assim, né? Eu tô falando isso de uma posição de muito privilégio, porque eu tenho uma rede de apoio muito forte. Meus pais estão sempre comigo, né? O Caetano tem um pai, né? Que tá lá presente. Então, eu sei que eu tô num lugar onde eu posso ter algumas incertezas. Mas, por exemplo, as nossas alunas, a maior parte delas acabam se tornando empreendedoras porque elas não têm nem a opção de passar por esse momento que eu passei, assim, eu tive um baby blues difícil. Elas não podem nem passar por isso, porque elas não têm ninguém com elas e elas precisam se refazer e apostar em alguma coisa para ter como alimentar os filhos. Então, eu noto, assim, desde que eu me tornei mãe e conversando com várias amigas, eu tenho um grupo de amigas que já têm filhos e todas elas largaram os seus trabalhos. Eu sou a única das minhas amigas que sigo trabalhando, das minhas 5 amigas que têm filhos.
porque eu consigo, né, também ter uma rotina de trabalho diferente, mas todas elas chegaram naquele momento, assim, de checkmate, de não consigo cuidar do meu filho, né, todas, a minha prima, a Bruna, porque não conseguem cuidar do filho e ter uma rotina de trabalho CLT normal. Então, eu não sei, assim, até que ponto realmente as empresas, os gestores estão preparados não só para flexibilizar coisas que são necessárias quando se é mãe, né, tipo ir no médico, mas eu acho que principalmente para entender a carga mental que a maternidade tem, sabe? Essa minha amiga, que é um exemplo, ela tinha uma posição de liderança numa agência aqui em Porto Alegre de publicidade. Ela é uma profissional fantástica e o que fez ela largar o trabalho é que a empresa não conseguia entender que ela já não conseguia trabalhar o dia inteiro, digamos assim, 24 horas, porque ela sempre foi essa profissional. E depois que ela teve o filho dela, ela não podia mais fazer isso. Dava-lhe 6 horas, era o horário que a babá dela ia embora, ela precisava assumir o filho, né? Então, a rotina foi indo a um ponto que estourou, ela não teve como. A família dela, né, o marido e o sogro, falaram pra ela assim, tu vai ter que largar teu trabalho pra ficar com ele. E ela, obviamente, sim, porque o que ela ia fazer? Eles não tinham mais... A mulher, né? Exatamente. E aí, largou a posição dela, ela acabou saindo do trabalho dela, porque a família dela chegou na conclusão de que o que ela tinha que fazer era sair do trabalho dela. E ela não tá mais trabalhando e ela tá feliz, foi uma escolha dela também, mas assim, até que ponto realmente a sociedade também se prepara para que crianças sejam criadas de forma igualitária por pais e mães, né? Porque a mãe tem uma licença maternidade, o pai tem uma licença paternidade de 5 dias. Porque a diferença já começa nos dias que são concedidos de licença. Tudo bem que a mulher, às vezes, passa por cirurgia, precisa se recuperar cirurgicamente e tudo mais. Mas a parte do cuidado deveria ser de igual para igual. E aí a gente tem uma questão, assim, que é muito enraizada. Assim, a geração anterior, né, as nossas mães, as nossas tias, a grande maioria, eram dedicadas para as crianças e para o lar. A nossa geração já veio para trabalhar, para conquistar ambientes de trabalho e profissões. E a gente está parelho com os homens hoje em dia, né? E, assim, muitas das vezes não é nem só porque a gente quer, porque é uma realização pessoal nossa se destacar no nosso trabalho ou, né, alguma profissão que a gente gosta muito de exercer. Mas, às vezes, também é porque não tem opção. Porque a renda da mulher, ela compõe a casa, hoje em dia. Nem sempre a mulher pode abrir mão de trabalhar, ela precisa contribuir para pagar ali parelho os boletos junto com o marido, senão as contas da casa não são vencidas. Então nem sempre é uma opção também tu largar o trabalho, né? E aí a mulher, ela vai para o ambiente de trabalho, ela vai lá, ela contribui financeiramente na casa, mas a responsabilidade acaba sendo sempre mais pesada para a mulher criar as crianças, né? Para a mulher administrar a rotina do lar, para a mulher cuidar né? E o pediatra e a unha que tem que cortar, e a mochila da escola e o presente do amiguinho que vai ter aniversário essa semana. Geralmente é a mulher que cuida, né? E a gente tem a maioria, né? Infelizmente no Brasil é mãe solo. É uma realidade, né? Que a gente tem, que ou os caras simplesmente somem ou se divorciam e esquecem que tem filho, ou só contribuem solo mesmo com o marido morando dentro da casa. Exatamente, né? Que é o que eu ia complementar, porque assim, vou colocar um número que com certeza não é, mas, né, só chutando aqui na conversa, vamos supor que 60% são mãe solo, porque o cara sumiu. Os outros 40% são mãe solo casada. Toda a minha rede de mães que eu conheço, de amigos, de mães de escola, que são casadas, têm relacionamentos saudáveis, e o parceiro tá ali junto e contribui financeiramente, mas é mãe solo, porque a responsabilidade é da mãe. Quem sabe toda a rotina da criança é a mãe. Quem tem a caderneta de vacinação sabe qual vacina é a próxima, é a mãe. Tudo recai para a mãe, né? Toda a carga mental. E aí, além disso, essa mulher tem que ir trabalhar. Não só porque precisa, mas também porque quer. Porque daí, como aproveitando, né, o gancho que tu falou do Baby Blues, eu acredito que toda mulher passa por isso no primeiro filho. E se alguma mulher não passa, é porque ela tem uma rede de apoio muito grande.
ou tem condições financeiras para ter babás de dia, babás de noite, sabe? E toda uma estrutura, mas a maioria das brasileiras não tem isso. Na maioria das vezes é tu e Deus e a criança, porque às vezes nem o pai tá do lado, né? E aí como que tu não vai... Porque é um choque de realidade muito grande. Não tem como tu não entrar no Baby Blues, nem que seja por alguns dias a gente entra. Porque é um choque, por mais que tu leia, tu pode ler todos os livros de maternidade do mundo. Nada te prepara para ser mãe. Não me entenda errado. Ser mãe, para mim, é a melhor coisa da vida. Tipo, eu me encontrei como mãe e eu amo. E se eu pudesse, eu teria um filho por ano. Se eu tivesse condições financeiras, né? Só que não, né? A realidade não comporta, né? Mas... ao mesmo tempo que é o céu, também é muito difícil. E o primeiro filho é uma ruptura muito grande, porque, como eu disse, nada te prepara para ser mãe. E aí, no momento que tu vê aquele bichinho ali totalmente dependente de ti, e tu é o centro do universo dele, e tu tem que saber, e tu tem que dar conta, e tu tem que suprir tudo, emocional, a saúde. Tem que saber, e é tu, entendeu? E tu não sabe nada. Tu não sabe nada. E aí tu também tá nervosa com aquela situação. E aí tu fica tão focado em dar 100% de ti para aquele bichinho que tu esquece de ti mesma. E aí a gente se doa demais e a gente se esquece nesse caminho. E aí depois que o bebê já tá um pouquinho maior, que a gente vai se reencontrando. E aí, como eu falei, é um renascimento. Existe... A mulher, ela tem 2 nascimentos. Quando ela nasce, de fato, lá, né, da mãe dela, e quando ela vira mãe. Pra mim, isso é nítido, assim, é claro, porque a gente se transforma completamente, a gente muda, não é assim, só o emocional da gente, que, né, o psicológico, a gente, de fato, muda a estrutura física da gente, o nosso cérebro muda, os hormônios que nos regem mudam, tudo muda, né? Então, tem estudos que falam, né, que a mulher leva até 2 anos para o cérebro voltar ao normal, voltar a ser como era antes da gravidez, né? Então, realmente, a gente passa por muitas mudanças. E a gente conseguir se reencontrar nesse processo é muito difícil. E a gente fazer tudo isso ao mesmo tempo que a gente está gerenciando a casa, o casamento ou o trabalho. São muitas balanças, muitos pratinhos que a gente tem que equilibrar, né? E é complicado, assim, e poucas são as empresas que têm o empregador que tem essa empatia, né? Então, por isso que a maioria das mulheres, quando se tornam mães, acabam sendo forçadas a ir para o empreendedorismo também como uma solução, um recurso para continuar tendo uma fonte de renda, mas poder conseguir administrar ali todos esses pratinhos junto com o seu trabalho, né? Acho que toda mulher passa por isso, por esse renascimento, assim, e essa transformação, mas que também é muito bom porque, como eu disse, a gente adquire habilidades e características que a gente não tinha antes. A gente se supera, a gente acha que a gente não vai dar conta e quando a gente vê, a gente dá e dá muito mais. A mulher, ela dá conta de muita coisa. E o homem tá correndo atrás. O homem não tá correndo, o homem tá sentado no sofá ainda, né? Porque enquanto a mulher saiu aí pro ambiente de trabalho e tá complementando renda e tá cuidando das crianças e tá limpando a casa, o cara ainda tá só indo lá trabalhar. Né? O homem não saiu, tipo, isso lá da época das nossas, né, mães, as gerações anteriores, eles continuam sentados no sofá, eles ainda acham que só trabalhar e ter uma renda é o suficiente. Não, se a mulher tá trabalhando e tá fazendo coisas, ele também tem que seguir para ele também tem que evoluir, também tem que ajudar com a casa, também tem que limpar, tem que ser um adulto funcional. Não são tarefas de mulheres ou de homens, né? Tem que ser um adulto funcional. E, infelizmente, a grande maioria dos homens não tem essa iniciativa, assim, né? Não são nem criados, né, para serem assim. Exatamente. Isso é um ponto importante que tu tocou. Não foram criados pelas nossas sogras, pelas nossas mães, pelas nossas tias, pelas nossas, né, avós. Não foram criados para isso, porque a nossa sociedade é machista. E a gente tem que quebrar isso. E eu acho que a nossa geração, pelo menos eu percebo, que é a que evoluiu nesse sentido de trazer essas conversas, de trazer essa reflexão. Esse próprio conceito de ser mãe solo casada é uma coisa recente que está sendo debatida agora, que até então era vivida em segredo. As mulheres não sentiam liberdade para falar nisso, né? Então, isso são coisas recentes e é que a nossa geração está trazendo, e que é importante, porque quanto mais a gente conversa sobre isso, mais a gente vai quebrando
estereótipos, né? E para fazer a diferença. Então, eu acredito que a nossa geração talvez faça uma diferença. Eu procuro já ler e fazer o máximo possível para a criação do Pedro ser diferente do meu filho. Porque o meu filho eu quero que seja um homem, um adulto funcional. Eu não quero que ele dê sobrecarga mental para a mulher dele, né? E assim também tu vai fazer com o Caetano, e assim as nossas, né, as amigas que eu tenho, que a gente conversa muito sobre isso, todas falam a mesma coisa. Não, tô ensinando meu filho a fazer assim, assim, assado, pra gente poder quebrar esses conceitos que estão muito enraizados lá atrás, né? E de ter o papel da mulher e ter o papel do homem. Não, o lugar da mulher é onde ela quiser, literalmente. Até porque, hoje em dia, vamos combinar, a mulher contribui financeiramente para ele e, às vezes, até ganha mais do que o homem. Em alguns casos, em algumas casas. Então, né, por que a mulher tem que fazer mais e mais e o homem menos e menos? Não, né? Então, eu acredito que a gente vai conseguir fazer essa diferença na criação dos nossos filhos daqui para frente, né? Então, quem sabe para os nossos filhos a realidade das mulheres quando fizerem um podcast seja diferente sobre a maternidade, talvez seja mais leve, tomara que seja, né? Porque eu acredito que isso é uma concepção minha, né, pessoal. Eu acho que a principal missão de uma mãe, de um pai, quando a gente tem um filho, é formar um ser humano melhor para a sociedade. Quem é mãe, quem é pai, eu acho que tem isso como obrigação, sabe? Colocar alguém melhor no mundo, para poder... Então, assim, eu procuro criar os meus filhos para serem pessoas melhores do que eu sou, porque eu sou cheia de defeitos. E aí tem essa questão também, né? A gente, enquanto mãe, a gente descobre o quanto a gente é imperfeita, né? Em tantas coisas, né? Na hora que a gente está criando os nossos filhos, que dá um choque, assim. Quando a gente está ensinando... mas eu fazia isso, ou eu pensava isso, não, mas eu tenho que ser o exemplo, né? A gente muda, a gente procura melhorar para poder ser um exemplo melhor para o nosso filho. E eu acho que a gente precisa sempre deixar seres humanos melhores, então também tem essa missão, assim, de construir mini serzinhos que vão melhorar a sociedade como um todo, cada um fazendo o seu papel, né? A sua parte. Ah, que ótimo! É maravilhoso poder ouvir vocês, assim, acho que quem tá ouvindo esse podcast também possivelmente vai se identificar muito, e enquanto vocês falavam, eu lembrei de uma colaboradora nossa, maravilhosa, inclusive, né, lá de Flores da Cunha, e a Luane sempre diz assim, a maternidade é um mestrado em gestão, né? Verdade. E aí eu lembro de duas outras grandes, assim, pessoas, né? A Luane, que fala muito sobre isso, é uma excelente mãe também, e excelente gestora, né? Então, atrela, né? Uma coisa com a outra. E recentemente também eu fiz um comentário com a nossa diretora de marketing, que também, né, é uma mulher excelente no trabalho, e excelente mãe também, e mãe recente também, né, dizendo que como ela já vem do mundo corporativo e ela é uma excelente gestora, né, a maternidade para ela é mais uma gestão, né, que ela tá ali também trazendo, e que é totalmente diferente, que são outras coisas, e que é um outro mundo, é outra coisa. Então, assim, por mais que se entenda que exista as habilidades, né, de organização, de fazer, de acontecer, é muito diferente quando é uma criança, quando é o teu filho, a tua filha, quando, né, tem essa questão, assim, né? E é muito importante, assim, que a corporação entenda, né, que exista essa humanização desse processo dentro do mundo corporativo, porque das duas, ou essa mulher vai ter que escolher a família, ou ela vai ter que escolher o trabalho, né? E quantas mulheres escolheram o trabalho durante esse tempo todo, né? Tanto por uma questão de sobrevivência, de subsistência, mas também para não se anular no processo, né? Sim. Como assim, eu vou ser só mãe, então, né? Como se só mãe fosse algo pouco. Mas não, a mulher tem o direito de ambiciar uma carreira, de ambiciar o que quer fazer, como fazer, de querer continuar sendo dona de todos os lugares que ela conquistou e que ela merece conquistar. E falando assim um pouquinho dessas figuras, né, de mães que eu trago aqui,
vocês tiveram o conselho de vocês da Mãe Premium Plus perante as dificuldades de vocês? Como que vocês encaram a rede de apoio? Porque eu percebo que nós, com as nossas alunas, a gente acaba se tornando uma rede de apoio ao passo em que essa criança vai na aula, ao passo que essa criança está junto com ela no processo de formação e que a gente está ali para ajudar ela, mesmo com as crianças, né? Quem está em período de aula, tanto as facilitadoras quanto as consultoras, tem todo esse cuidado, esse carinho com as nossas alunas para poder mostrar para elas que, não, só um pouquinho, mesmo com a maternidade, ainda é possível puxar alguma coisa aqui para o teu negócio, né? E como que vocês enxergam essa rede de apoio, assim? Aí eu trago um pouco da minha experiência, um pouquinho do que eu falo, assim, do que eu penso, que é, ainda, mesmo que existindo uma rede de apoio, ainda é preciso cuidar da rede de apoio, né? Porque, como a Gabi disse, o médico é sempre a mãe que sabe, o corte da unha, organizar toda a rotina, né? Isso também é uma carga a mais para a mulher, né? Porque, ok, não é simplesmente contar com a rede de apoio, é ainda organizar a rede de apoio, né? Porque a rede de apoio também precisa ser organizada e como que vai ser, e que horas vai buscar, e que hora pega, quem faz e quem vem, como que faz isso, né? E o cuidado, não somente o cuidado, mas também a forma de como vai ser feita, e de vocês conseguirem trabalhar tranquilas ou não, né? De que os filhos de vocês estão sendo bem cuidados, estão sendo bem tratados, bem criados, né? Porque, querendo ou não, as coisas acontecem e precisam ser também tratadas na hora, muitas vezes, e não é vocês que estão ali, né? Então, acho que esse é um pouco também da minha percepção, assim, do tamanho da carga, né? Quando se fala em rede de apoio, ainda precisa organizar a rede de apoio, né? Mas como que vocês veem isso, assim, e como que vocês enxergam também a Besouro, né? Nas nossas aulas, assim, como esse apoio aí para as nossas alunas e mães? Eu vou falar de novo sobre privilégios, mas é porque realmente a Gabi sabe que eu e o Rafa, pai do Caetano, meu parceiro, a gente tem uma divisão que eu sei que é acima da curva do esperado na paternidade, porque a gente consegue se dividir em muitas coisas. Então, eu tenho uma experiência de maternidade junto com um pai que se envolve em muitas coisas, né? Então, o Rafa também sabe as vacinas, o Rafa sabe o nome dos médicos, tem o contato dos médicos, então a gente tem essa divisão que, pra mim, é o normal, tá? Porque eu fui criada dentro de uma família em que o meu pai sempre foi muito funcional, até hoje, né? Então, a minha régua sempre foi muito alta do que é a paternidade, porque o meu pai sempre foi a pessoa que me buscou na escola, que ia comigo no médico, porque a minha mãe dentro de casa, eu sei que isso é um pouco diferente, mas a minha mãe era a pessoa que trabalhava fora, que tinha a carreira, entende? A minha mãe era meio que a sociedade tem como o pai, sabe? Então, lá em casa sempre foi assim, minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhava, que estava sempre em postos de trabalho de muito sucesso. E eu sempre tive essa figura da minha mãe, de minha mãe é um mulherão lá trabalhando. E o meu pai também é muito bem sucedido, mas ele sempre foi a pessoa que estava em casa. E eu fui criada assim. Eu fui criada com um pai que divide totalmente as tarefas, que igualmente decide as coisas. E a minha régua é essa com o Caetano, né? Então, o mínimo que eu espero sempre é uma divisão o mais igualitária possível. Mas aí, claro, tem isso, né? Que eu falo muito, por mais igualitária que seja, existe uma carga emocional que a mãe tem, que por melhor que seja um pai, e mesmo sendo um pai maravilhoso, existe uma carga emocional que uma mãe tem que um pai não vai entender. E um pai não é uma rede de apoio, né? Então, realmente, quando tu divide, eu imagino que seja muito difícil para muitas mulheres, porque tu divide ali com teu marido, né, ou só com o pai do teu filho, não necessariamente seja o pai, mas aí tu divide, tu tem que passar pra ele tudo o que precisa acontecer. Tem que dizer o que a criança precisa comer, que hora que tem que levar. Então, imagina a sobrecarga de uma mulher que ela não tem um momento de descanso, né? E que nem hoje, pra eu estar aqui, minha mãe tá com o Caetano, né? Então, ela veio, buscou o Caetano, mas ela é minha rede de apoio. Eu tive que avisar ela o que o Caetano podia comer hoje. Eu tive que avisar ela que o Caetano tá fazendo um cocô durinho, então não dá suco pro Caetano, dá só água. Entende? Existe toda uma organização que precisa acontecer para eu conseguir vir e ficar 3-4 horas aqui e depois ir lá encontrar o Caetano. E
no meu caso, eu não tenho uma rede de apoio físico, o Caetano não vai na creche ainda, mas em breve irá. E então, isso é todos os dias. Quem que vai ficar com o Caetano tal dia? E aí a gente tem um cronograma na geladeira com reuniões, com coisas, e aí tal dia, nem eu posso, nem o Rafa pode, então quem fica? Ai, a tia pode, minha mãe pode, aí liga pra minha mãe tá na praia, sabe? É toda uma dinâmica, é todo um estresse, entre aspas, que é muito difícil. Então, às vezes, tu tá aqui pra uma reunião de 1 hora, mas existe uma carga de organização que aconteceu na tua vida pra tu estar aqui inimaginável. A roupa que tu separou pro teu filho usar hoje, e aí se vai fazer frio de noite, então tem que mandar 2 mudas de roupa. Caetano tem alergia a todas as coisas possíveis, então eu tenho que mandar na mochila todos os remédios, anotado quantos miligramas toma de cada remédio, sabe? É isso que ele trouxe, assim, é um exercício de gestão. Então é muito difícil. E para as nossas alunas, assim, que às vezes tá lá, que nem foi em Alvorada no Avança, era uma aula 8 horas da noite e tinha uma mulher com 2 bebês, gêmeos, sozinha com os gêmeos. E ela tava lá com os filhinhos dela na aula, participando, e aquelas crianças, assim, há uns anos já até falavam assim, gente, se eu trago o Caetano toca horror, o Caetano é enérgico. E ela tava lá, e aí, sabe como que funciona a vida dessa mulher? Porque com certeza ela não tem uma rede de apoio. Ela provavelmente não tenha o pai presente dessas crianças, porque senão esse pai estaria dando apoio naquele momento. Então são dificuldades muito grandes que essas mulheres passam, né? E tendo que se virar muito com condições desfavoráveis, e eu acho que nos nossos projetos, assim, principalmente esses projetos para mulheres que eu trabalho, é muito nítido o quanto que essas mulheres se apoiam, né? Então a gente tem, que nem foi o caso do Avança, para poder ir lá tirar foto na frente, cada uma pegou um bebê e ficou segurando, a mãe queria ir no banheiro, a Claudinha, que é a professora, ficava com o neném no colo para ela poder sair. Então acaba que eu acho que a maternidade também mostra isso, que um pouco é sobre nós e nós mesmos, assim, mulheres se apoiando, né? A gente cria uma empatia muito grande uma com as outras. E é muito difícil mesmo, assim, de dar conta. Pra mim, sempre é a parte emocional. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que muitas vezes a gente evita falar que fica mal da cabeça, com medo de sofrer preconceito, mas a gente fica mal da cabeça, entende? Existe uma parte emocional muito forte na maternidade. Eu até hoje não consigo ter meus hormônios regulados. Eu já fui em 3 médicas e tô tentando sobreviver. É assim, tu sabe? Tô fazendo um sinal de onda, pessoal. Pra dizer que emocionalmente oscila muito. E aí tu tem toda essa sobrecarga, tu tem a responsabilidade de criar uma criança. De estar bem ali pra De estar bem, tu não pode falhar, entendeu? Na tua cabeça, né? Óbvio que tu pode falhar, né? Se a Gabi me contar um momento que ela falhou, eu vou dizer, tá tudo bem. Mas a gente não sente isso. Então vai ter um dia que tu tá mais estressado, que tu é um pouco mais ríspido, que tu acha que falou uma coisa, e aquilo tem um peso na tua vida, do tipo, eu destruí a vida do meu filho. Então são muitas sobrecargas sobre o processo todo, assim, de ter a responsabilidade de ser a pessoa responsável pela criação daquele ser humaninho, sabe? E isso falando de mim que tem um filho, né? Mas as mulheres têm 4, 5, 6 filhos e se viram. E principalmente, assim, as pessoas que a gente atende, que são pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade, que, né, estatisticamente têm famílias maiores, ganham menos. Então, os desafios dessas mulheres são muito grandes, elas precisam acabar deixando os filhos com outras mulheres. Muitas vezes essas crianças ficam expostas, né, a perigos. É complexo e eu não consigo imaginar, realmente, assim, a gente tenta ali na semana de aula mitigar algumas dificuldades que essas mulheres vão ter, né, de poder fornecer um lanche, de poder estar ali, fornecer uma recreação. Mas quando essas pessoas voltam para casa, realmente é elas e elas, né, é solitário, né, tu ter todas essas responsabilidades. E a maior parte delas não tem ninguém que escute elas. Então, eu sinto isso, assim, eu acho que depois que eu me tornei mãe, eu comecei a olhar para outras mulheres de um jeito diferente, sabe? Eu sou muito mais empática com outras mulheres que eu sei que passam por situações similares ou muito mais difíceis das que eu vivenciei, porque é uma carga muito grande, né? Muda tudo na tua vida. Sempre a minha rotina, eu sempre administrei ela de maneira independente, assim, como que eu vou fazer com as crianças, eu, meu marido e a escola.
E eu acredito que muitas das nossas alunas talvez vivam essa realidade, né? De não ter uma rede de apoio, ou a rede de apoio ser só a escola realmente, né? Então, tu tem que encaixar ali toda a tua vida naquele período da escola. E aí, se tu não conseguir o turno integral, tem que ser só naquele meio turno, né? E tu tem que fazer dar. Então, assim, é muito difícil, é enlouquecedor, mas se eu pudesse deixar algum recado para quem está ouvindo, está vivendo essa situação e está pensando que é impossível né, não está vendo uma saída, respira. Vai parecer batido, é um mantra de toda mãe, mas tudo passa. E assim, existem várias idades e cada idade tem os seus desafios, né? Mas a gente acha que não vai dar conta, a gente dá conta. A gente sempre dá um jeito, por mais impossível que seja. Ah, mas eu tô sozinha. A maternidade é muito sozinha. Inclusive se você tem um parceiro, inclusive se você é casada. A maternidade é muito, muito, né? É a gente com as nossas pressões, com as nossas culpas, que a gente carrega culpa por tudo, absolutamente por tudo. Então é uma caminhada um pouco solitária, assim, né? E a gente dá conta, a gente consegue, e a gente está sempre ali para suprir aquela criança, e a gente dá, se você tem essa vontade, né, de continuar o seu o seu trabalho, o seu hobby, tu vai achar um jeito, tu vai achar um caminho de conseguir conciliar. Talvez hoje vão ser poucas horas no teu dia que tu vai conseguir te dedicar ao teu negócio. Na semana que vem, tu vai conseguir encaixar 1 hora a mais. Na outra semana, um pouco mais. Porque a criança também ela vai crescendo e vai evoluindo e vai dependendo cada vez menos de ti. Então, quando tu tem um bebê que só mama, tu tá ali completamente submerso naquele mundo do mamar. Aí, daqui a pouco, aquela criança tá comendo sozinha. Então, o tempo que ela tá fazendo a refeição sozinha, tu já tá ali no computador resolvendo algum problema no teu negócio. E aos poucos ela vai evoluindo. Vai chegar um momento que ela vai estar brincando sozinha no quartinho dela ali, enquanto tu consegue dar uns e-mails ali, disparar umas vendas. Então, aos poucos, tu vai também conseguindo encaixar cada vez melhor. E a gente vai ficando também mais safa, assim, né? De conseguir administrar tanta coisa ao mesmo tempo. E aí a gente vai conseguindo encaixar melhor na rotina. Então, às vezes, hoje pode parecer impossível. Hoje tu vai querer chorar no travesseiro, vai querer dar uns gritos. Não dá mais, não consigo! Mas respira que vai passar, por mais desafiador que possa ser essa fase, vai passar. O importante é não desistir. E a maior inspiração que a gente pode ter e a nossa maior força são os nossos filhos. A gente consegue fazer o impossível por eles, né? Então, a gente também tem que se esforçar para fazer o impossível para que a gente esteja bem, feliz, realizada, porque também é por eles. Porque a gente não pode ser uma mãe triste ou uma mãe que se anula e não se desenvolve profissionalmente. A gente tem que ser o exemplo para eles também, né? Então, a gente tem que se forçar nisso. Não é só nutrir eles, mas a gente também tem que se cuidar para que a gente esteja 100% bem e disponível para eles, né? E isso é um exemplo que nem tu falou da tua mãe. Que a tua mãe sempre foi mulher para frente e tal. É um exemplo, né? Então, a gente tem que se cuidar para a gente poder ser isso também para os nossos filhos, né? Por mais difícil e desafiador que seja. Muito bom, meninas, muito bom. Para finalizar, né, a Gabi já começou aqui com a nossa ideia de finalização, né? Qual é o conselho que vocês dão para mulheres, mães empreendedoras, né, que vocês podem levar assim como um recado de vocês, agora mães premium, né? Para quem está começando, para quem está com medo, ou até para as mulheres que acreditam que não seja possível? Assim, eu falo muito pela minha experiência, né? Que é o que eu tenho, né? A minha bagagem. Para mim, o ambiente quadradinho CLT não funcionou. Eu não consegui, porque eu não encontrei uma empresa que realmente acolhesse e entendesse essa parte. Então, eu acabei indo para o lado do empreendedorismo. E fazer os meus horários e o meu negócio, o meu cliente e os meus cronogramas e os meus prazos. Então, eu acho que o caminho seria, se você assim, né, tá começando do zero, primeiro, no que você é bom, né? No que você gosta de fazer, qual a bagagem que você tem, que você já tem um conhecimento, que você consegue desenvolver. Vai partir para esse negócio, vai com tudo. E aí começa devagar mesmo, né? Como eu disse, hoje vai ser 1 hora, amanhã vai ser 2, amanhã vai ser 3, vai ter um momento que a criança vai estar maior, ou que você vai conseguir colocar numa escolinha com um horário maior, e vai conseguir se dedicar mais ao seu negócio, e eu acho que as coisas vão evoluindo gradativamente. O importante é não desistir,
É ter aquela meta ali e se inspirar na criança para conseguir forças para seguir em frente, porque é difícil, né? Ter que acordar cedo e fazer toda a logística da criança e dar conta do trabalho e enquanto está cozinhando está respondendo um cliente. Então é realmente uma loucura, né? Mas o importante é ter bastante convicção que você vai conseguir, que você é mais forte do que você imagina e se dedicar àquilo que você ama, porque daí fica mais fácil se você faz aquilo que você gosta, né? De conseguir conciliar no meio de toda essa loucura. Se alguma amiga minha fosse ter um filho agora, eu acho que eu aconselharia ela realmente descobrir o que conecta ela com ela mesma, sabe? Porque é muito fácil tu te perder nesse processo. Então eu acho que o meu conselho seria esse, seguir fazendo aquilo que te traz, sabe? Pra tua realidade, a tua âncora. Eu sou essa pessoa. Porque tu vai esquecer quem tu é. Então, quem é a Vitória? Quem é a Gabi? E também eu penso muito nisso, o lugar de mulher é onde ela quiser, mas a gente também vem numa onda, assim, de muitas mulheres que têm optado por não gerarem mais renda, né, depois de ter seus filhos. E aí eu acho que o meu conselho nesse sentido é que realmente nenhuma dessas mulheres tem como ter certeza se esse parceiro que tá com ela vai realmente amparar ela. Então, eu não abandonaria uma carreira, eu não abandonaria um trabalho, né? Principalmente, assim, meu conselho para as mulheres que podem ter uma rede de apoio, que não optem por não gerar renda, porque no final das contas, é tu sendo tu mesma, é a tua carreira, e ser mãe é uma parte de ti. É que facilmente quando a gente vira mãe, a gente pensa que mãe é ser o todo, mas não tá nada, não existe, assim, não é errado tu pensar que ser mãe é uma parte de ti, mas também é outra parte de ti ser uma profissional, ser uma amiga, ser uma mulher. E a gente esquece disso, né? A gente para de ter hobbies, a gente para de ter ambições, a gente para de querer cortar o cabelo, porque a gente acha e se sente culpada por fazer qualquer coisa que não é pra criação do filho. Eu sou assim. Mesmo que às vezes eu consiga encaixar um dia que eu possa fazer uma coisa, eu fico com tantos pensamentos ali de culpa daquilo, que às vezes eu deixo de fazer uma coisa por me sentir culpada de estar tendo um momento pra mim e de não estar com o Caetano. Entende? Então, eu acho que meu conselho é esse, assim, tentar encontrar o que te coloca em ti mesma e seguir fazendo isso para não te perder nessa jornada da maternidade, ou para quem tem a possibilidade, né, de seguir tendo o apoio de outras pessoas e da rede de apoio, de se ancorar muito nisso para realmente não esquecer quem se é e não acabar deixando de lado todas as outras faces de ser uma mãe, de ser uma mulher que não só tá ali com a criança, né? Não sei se fez sentido, mas esse é o meu conselho. É que pra mim isso é forte, sabe? Porque eu realmente, quando eu ganhei o Caetano, mudou muitas coisas na minha cabeça, mudou muitas coisas na minha vida e eu não sabia mais quem eu era. Eu ainda não sei direito, eu tô me descobrindo nesse processo, sabe? Então, constantemente eu fico tentando me relembrar quais são as coisas que eu gosto de fazer e que quando eu faço me levam de volta pra vitória, sabe? E isso é muito difícil, assim. Então, eu dou esse conselho, assim, que a gente sempre busque se encontrar e se amar sendo mãe, mas também se amar sendo profissional, se amar sendo parceira, se amar sendo amiga e buscar conseguir ser tudo isso, que é muito difícil, mas acho que isso é importante, assim. E sem culpa, é quase impossível uma mãe não sentir culpa, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa, o ditado é a máxima verdadeira. Mas é uma desconstrução que a gente tem que fazer, né? Porque nós fomos criadas dessa forma. Nós fomos criadas para sermos, né? Toda uma sociedade dizendo que a mulher tem que servir, tem que cuidar, tem que ser mãe. A gente tem todo um movimento que tem vindo muito forte, politicamente, inclusive, de que a mulher tem que ser boa, recatada e do lar. É o discurso, né? Querendo que a mulher retroceda tudo aquilo que ela avançou a tanto custo. E é uma desconstrução que a gente tem que fazer, assim, né? Porque daí, como a gente tem isso internizado na gente, desde que a gente é pequenininho, a gente cresceu com essas coisas, com essas influências, aí quando a gente vai lá e se coloca em primeiro lugar, é como se tivesse errado, inconscientemente, mas não é errado. Realmente a gente tem muitas versões e todas elas são dignas e todas elas são importantes de existirem, né? Não é só ser mãe. Para a mulher ser completa, ela tem que ser outras coisas também, né? Até porque tem mulheres que nem mãe são e decidem não ser mãe e são completíssimas da forma como são. Então, ser mãe é só um capítulo da tua vida, não é o todo.
né? Então é importante que a gente não esqueça os outros capítulos da nossa vida, que também são importantes, né? O lado profissional, o lado também de relacionamentos amorosos, que também a gente deixa de lado depois que a gente vira mãe. Parece que o nosso foco é só a criança. A gente tá ali para suprir só a criança e a gente esquece todo o resto. Então tem todo um caminho que a gente tem que fazer para relembrar a gente que somos também todos esses outros lados, né? E todos eles são importantes e completam o todo que nós somos. Então, mas isso é uma coisa assim que a gente tem que lutar diariamente para desconstruir esses conceitos que a gente cresceu enraizado e, às vezes, infelizmente, a gente vê ainda pessoas falando sobre, né, como a gente tem visto ultimamente, desse retrocesso no feminismo, né? Então, a gente tem que ficar ali nos policiando, tipo, não, peraí, isso aí é coisa que a sociedade botou na minha cabeça, eu não vou me permitir pensar isso, eu não vou me permitir sentir culpa, eu vou dar um jeito de resolver e tá tudo bem. Os primeiros anos da minha maternidade foi muito difícil, assim, era culpa em cima de culpa. Agora, o bebê já tem 8, agora o Pedro, eu consigo levar com mais leveza. Mas no início foi muito difícil, assim. E ainda assim, eu fico me policiando, né, de não sentir culpa, porque eu não posso me permitir sentir culpa, que isso é sabotagem da sociedade. Maravilhoso, meninas! Muito obrigado, muito obrigado. Então, para aquelas mães que vão nos ouvir, para aquelas mulheres que vão nos ouvir, que fique esses recados aqui, esse relato dessas nossas colegas, nossas amigas, né? Para os pais também que vão ouvir, né? Fica a dica, né? De poder entender um pouquinho melhor esse universo e que nós possamos encontrar vocês aqui novamente com as outras versões de vocês, com a Gabi designer, com a Vicky coordenadora, né? E que a gente possa continuar aí com esses debates, certo? Esse foi mais um podcast, então, da Besouro. Nós agradecemos a todos que estão conosco e até o próximo episódio.